A noite de abril envolvia a cidade em uma névoa azulada, suavizando os contornos dos prédios altos. Na cozinha, sob a luz amarelada de um lustre antigo, Valentina Grigorievna espalhava sobre a mesa uma caderneta de contas, onde números meticulosos se alinhavam em colunas precisas. Os reflexos da luz dançavam nos vidros do armário, onde o conjunto de louças Madonna, presente de casamento dos pais, repousava intocado. Vamos ver, murmurava ela enquanto o lápis deslizava entre as linhas. Salário, 35 mil, pensão, 12, e as contas. Mais uma vez a fatura de luz e água havia subido em R$ 1.000. Isso já está além do razoável, resmungou, enquanto dedos ágeis, treinados em cálculos burocráticos, somavam colunas de despesas. 4 anos sozinha haviam transformado Valentina em uma mestre da economia doméstica. Cada mês, ela separava 3 ou 4 mil do magro orçamento, guardando-os para emergências. Pouco a pouco aqueles valores se acumularam, formando uma reserva intocável de R$ 180 mil, seu colchão de segurança. Na sala ao lado, Antony dormia, e o único som que quebrava o silêncio do apartamento era o tic-tac monótono do relógio de parede. Com um rangido familiar, a gaveta inferior da mesa cedeu. Valentina retirou um extrato bancário, comprovando que as economias estavam lá, mas algo mais escorregou debaixo de uma pasta, um folheto brilhante. A Napa, a pérola do Mar Negro, anunciava a capa, com letras douradas sobre um fundo de águas turquesas. Uma pontada inesperada apertou-lhe o peito, como uma corda vibrando ao vento. O último verão em família. 5 anos atrás, o sol derretia a areia, e a brisa marinheira brincava com as franjas do guarda-sol colorido. Valentina, deitada sobre a toalha, observava o marido e o filho na água. Não tenha medo, Antony, incentivava Nicolau, segurando o menino pelos braços enquanto ele chutava a água com força. Isso mesmo, você já está quase nadando. O pequeno Anton, então com 6 anos, gritava de alegria, espirrando água para todos os lados, os olhos brilhando de felicidade. Mãe, olha, eu estou nadando. Sou igual a um golfinho. Valentina acenou para eles, semicerrando os olhos contra o sol. Adorava aqueles momentos, quando eram apenas uma família. Quando Nicolau não atendia ao celular a cada 5 minutos, não franzia a testa com ligações inesperadas, não saía às pressas para resolver assuntos urgentes. Ali à beira-mar, ele voltava a ser aquele Nicolau que ela havia conhecido 15 anos antes, alegre, atencioso, carinhoso. Sabia, disse ele naquela noite, enquanto tomavam sorvete na orla e Antony corria atrás das gaivotas. No próximo ano vamos para Sochi ou até para a Crimeia. Falei com os caras da fábrica, eles indicaram um lugar ótimo. Valentina apoiou a cabeça em seu ombro. Promete? Prometo, respondeu ele, beijando-lhe a testa. Vai dar tudo certo. Mas não deu. Após as férias, Nicolau ficou distante e irritadiço, chegava tarde do trabalho e se trancava no escritório com o telefone. Até que um dia Valentina ouviu, sem querer, um pedaço de conversa. Entendo. Não posso adiar o prazo. Sim, sei dos riscos. Não, vou arrumar o dinheiro. Nicolau, o que está acontecendo? Perguntou ela sem aguentar. Problemas na fábrica? Ele esfregou a testa, cansado. A fábrica está em apuros, os credores não dão trégua. Mas vamos superar, Valiusha. Não se preocupe. Depois veio aquela viagem de negócios para a Carélia. Vou pescar com os parceiros, disse ele, arrumando a mochila. Vamos fechar uns contratos bons e ainda relaxar um pouco. O telefone tocou cedo no terceiro dia. Era Viktor Ivanovich, o diretor da fábrica, falando devagar, como se cada palavra doísse. Valia, foi um acidente. Não encontraram o Nicolau. Ele caiu no gelo. O mundo parou. Os dias seguintes se fundiram em um pesadelo sem fim. Buscas infrutíferas, o reconhecimento de pertences encontrados, um funeral sem corpo, o olhar perdido de Antony. Então, com 6 anos, sem entender por que todos choravam e o pai não voltava. Valentina estremeceu, voltando ao presente. Os dedos apertavam o folheto com força. 4 anos. 4 anos vivendo como uma sombra, cumprindo rotinas de forma automática. Trabalho, casa, filho. 4 anos aprendendo a respirar de novo. Um toque suave na porta. Valentia, sou eu. Abre, vamos tomar um chá. Ludmila Vassilievna, a vizinha e amiga, estava no corredor com uma torta embrulhada em um pano de prato. De cerejeira, a sua preferida. Sentadas à mesa da cozinha, o aroma do chá quente encheu o ambiente de uma calma reconfortante. Ludmila servia as xícaras, lançando olhares discretos para a amiga. O que foi, menina? Seus olhos estão vermelhos. Valentina apontou para o folheto. Encontrei isso. Me fez lembrar. A vizinha suspirou e cobriu a mão dela com a sua. Valentia, você só tem 38 anos.
A vida não acabou. Não pode passar a eternidade se consumindo por ele. Não é isso, Valentina balançou a cabeça. Já me acostumei. Acostumou, é? Resmungou Ludmila. E o Antony? Ele está crescendo. Precisa de experiências, não só de escola e 4 paredes. Esse menino não conhece nada do mundo. Nós vamos ao parque, às vezes ao cinema. Valentina gaguejou diante do olhar cético da amiga. Ele tem 10 anos, minha filha. Hora de mostrar o mundo a ele, e você vive trancada. Tem medo, é? Valentina mexeu o chá com a colher, observando as folhas girando na água. Tenho medo de viajar. E se acontecer algo? O que sobraria para nós? Ludmila fez uma pergunta dura, inesperada. E o que sobra agora? Valentina estremeceu. Aquela frase era típica de Nicolau. Quando a vizinha se foi, Valentina espiou o quarto do filho. Antony não dormia, sentado junto à janela, examinava algo no tablet com atenção. Por que não está na cama? Amanhã tem aula. Mãe, olha que mar. Ele estendeu o aparelho para ela. Na tela, ondas azul turquesa quebravam na praia, gaivotas sobrevoando o céu. É o Mar Negro em Anapa. Lembra quando estivemos lá? Valentina sentou-se ao lado dele, passando um braço pelos seus ombros. Claro que lembro. Mãe, a gente vai voltar pro mar algum dia? Eu quase não me lembro mais como é. Ele levantou os olhos, e neles havia uma esperança tão pura, tão frágil, que o coração de Valentina pareceu parar. Ela afagou seus cabelos, tão escuros quanto os de Nicolau, e ajustou uma mecha rebelde atrás da orelha. Quer ir neste verão? Antony congelou, incrédulo. Sério? Vamos para Napa? Vamos, confirmou Valentina, surpresa com sua própria determinação. Até temos dinheiro guardado. O menino a abraçou com um grito de alegria, e algo adormecido há muito tempo despertou dentro dela. A expectativa, a esperança, o desejo de viver, não apenas de sobreviver. Quando Antony finalmente adormeceu, Valentina voltou à cozinha e abriu o notebook. Digitou no buscador: Anapa, pousadas, pacotes de viagem. O cursor pairou sobre o botão finalizar compra. 2 passagens para uma semana na pousada Pérola. Quarto com vista para o mar, café da manhã e jantar inclusos. 60 mil reais. O que estou fazendo? Pensou, assustada. Mas a imagem do filho, os olhos brilhando de felicidade, a expectativa de um milagre, ocupavam sua mente. E o que sobraria? Sussurrou, repetindo as palavras de Nicolau, e clicou com firmeza. Pela primeira vez em 4 anos, olhava para o futuro com esperança. A mala teimava em não fechar. Valentina sentou-se sobre ela, tentando comprimir as roupas que insistiam em transbordar. Antony, venha cá me ajudar. O menino entrou correndo, os olhos faiscando de empolgação. Na última semana, ele vivia contando os dias, as horas, os minutos. Valentina não se lembrava de tê-lo visto tão animado. Mãe, não esqueceu o maiô? E o protetor solar? E minhas nadadeiras? Tudo aqui, sorriu ela, admirando o filho. Vem, vamos fechar juntos. Eles se ajoelharam sobre a mala, empurrando com força. A mala fechou com um clique seco. Antony levantou os braços em gesto de vitória. Contato estabelecido, mãe. Este é o meu primeiro feriado de verdade que eu vou lembrar. Daquela outra viagem, eu quase não me lembro de nada, só de algumas coisas vagas. Ele hesitou, e Valentina percebeu. O menino não queria mencionar o pai, com medo de magoá-la. Seu coração se apertou de ternura. Claro que vai lembrar, ela disse, bagunçando-lhe os cabelos. Afinal, você já tem 10 anos inteirinhos. Ao abrir a gaveta em busca dos óculos de sol, Valentina esbarrou em um álbum de fotos com a capa desgastada. Não resistiu e o abriu. A imagem a paralisou. Ali estavam os 3 sorridentes com o Mar Negro brilhando ao fundo. Nicolai carregava Antony nos ombros, e os 3 riam com uma leveza que agora doía como uma faca. Valenchik, o táxi chegou. A voz de Lyudmila Vassilievna veio da porta entreaberta, segurando a chave reserva do apartamento. De novo mexendo nessas feridas, menina? Não, foi sem querer. Valentina fechou o álbum às pressas. Já estamos prontos. Vamos saindo. Na escadaria, Lyudmila Vassilievna ajustava a gola da camisa de Antony enquanto dava suas instruções. Cuide bem da sua mãe, Antosha. Ela até parece severa, mas também precisa de atenção. Vou cuidar, o menino assentiu com seriedade. A idosa os abraçou forte, apertando-os contra o peito. Divirtam-se, meus filhos, e não se esqueçam de ligar para esta velha. Senão vou ficar preocupada. Sua voz tremia levemente. O aeroporto Domodedovo fervilhava como um vespeiro perturbado. Passageiros apressados arrastavam malas, anúncios de voo se sobrepunham ao burburinho. Valentina agarrou com força a alça do carrinho, sentindo a ansiedade subir. Não voava desde aquele feriado, 5 anos atrás.
Mãe, olha que aviões enormes. Antônio colou o rosto no vidro panorâmico, apontando para as aeronaves no pátio. O nosso é ainda maior. Quando a gente vai voar? Logo, filho. Valentina conferiu o painel. Ainda meia hora até o embarque. O salão de espera estava lotado. Famílias com crianças, executivos com notebooks, grupos barulhentos de jovens. 2 assentos livres perto da janela foram ocupados por Valentina, que não soltava a mão do filho. Não muito longe, um casal chamava atenção, uma moça com uma mala rosa-choque e um homem de boné e óculos escuros. Ela falava animadamente, gesticulando. Ele ouvia em silêncio, ligeiramente curvado, girando o celular entre os dedos. Algo em sua postura, o jeito de inclinar a cabeça, pareceu estranhamente familiar a Valentina. Quando ele se levantou para buscar café, ela acompanhou seu andar, aquele balanço característico, os ombros um pouco caídos. Deus, que bobagem, repreendeu-se. Metade dos homens anda assim, mas um calafrio desagradável já percorria sua espinha. O anúncio do embarque interrompeu seus pensamentos. O avião enchia lentamente. Valentina e Antônio sentaram-se no meio da cabine. Ela escolhera o assento do corredor, por precaução, a ideia de ficar presa a assustava. Mãe, tem lugar lá atrás? Quero ver pela janela na decolagem. Fique quieto, já estamos com os cintos. Valentina segurou sua mão. Na próxima viagem a gente pega perto da janela. A decolagem correu bem, só os ouvidos entupiram. Quando o avião estabilizou e as aeromoças começaram a servir bebidas, Antônio se mexeu. Mãe, preciso ir ao banheiro. Agora, urgente. Seu olhar suplicante a fez suspirar. Vá rápido. É lá atrás, vê a placa verde? Volte direto. Ele se espremeu por ela e seguiu pelo corredor. Valentina tentou se distrair com o livro, mas as letras dançavam. O cansaço dos últimos dias pesava. Quando percebeu, 10 minutos haviam passado. Antônio não voltava. A inquietação a fez se levantar, pronta para procurá-lo, quando ele apareceu, pálido, olhos arregalados, movendo-se devagar, como se temesse assustar um fantasma. O que aconteceu? Ela perguntou, alarmada, assim que ele se jogou no assento. O menino encostou os lábios em seu ouvido e sussurrou, quase sem voz. Lá atrás, tá o papai. É ele, mãe. Tenho certeza. O sangue de Valentina gelou. Seu coração batia tão forte que parecia ecoar pela cabine. Você está imaginando coisas, meu amor, forçou um tom calmo. Seu pai, não está mais aqui. Mãe, é ele? Antônio insistiu, a voz trêmula. Ele tá no fundo do avião com uma moça. Agora tem barba, mas é ele, eu conheço. Ele falou obrigado, nenador ordesia, é a voz do papai. Os dedos de Valentina cravaram-se nos braços da poltrona. A cena do salão de espera voltou como um flash. O homem de boné, a postura, a maneira de andar. Não pode ser. Não pode ser, martelava em sua cabeça. Seu pai faleceu há 4 anos. Devem ser só semelhanças. Mas Antônio balançou a cabeça com teimosia. Eu reconheci a voz. Mãe, eu juro. Eu nunca esqueço uma voz. Uma sirene pareceu soar em sua mente. Pensamentos se chocavam, o coração disparava em ritmo irregular. Antônio nunca mentia. Nunca. Tinha memória fenomenal para rostos e vozes. Aos 6 anos, reconhecia todos os vizinhos do prédio só pela entonação. E se Nicolai não morreu naquele acidente? A ideia era absurda, mas uma mistura ardente de medo e esperança queimava por dentro. Tinha testemunhas. O Viktor Ivanovich confirmou. Procuraram por dias. Encontraram suas roupas. Mesmo assim, algo dentro dela clamava por respostas. Preciso ver com meus próprios olhos, decidiu, só para acalmar o filho. Fique aqui, vou buscar água. Antônio assentiu, ainda pálido. Valentina levantou-se, as pernas trêmulas, e seguiu pelo corredor, apoiando-se nos encostos dos assentos. Passou pelos banheiros, e então o avião balançou bruscamente, atingido por uma zona de turbulência. Ela se segurou no encosto mais próximo. Peço que retornem aos seus lugares, advertiu uma aeromoça. Estamos entrando em área de turbulência. Valentina obedeceu relutante, esquadrinhando os passageiros dos últimos assentos. Mas a maioria dos lugares estava vazia. Não tem nenhum casal. Nenhum homem de barba. Ao voltar, perguntou Antônio. Tem certeza que era ele? Não tem ninguém lá. Era ele, mãe. O menino franziu a boca. Talvez tenha ido pro outro banheiro. Ou não quis que a gente visse. O pouso em Anapa passou como um sonho confuso. Valentina ficou para trás, deixando os outros passageiros descerem primeiro, enquanto procurava entre os rostos. E então o viu. O homem de boné e óculos escuros caminhava rápido pelo corredor, seguido pela moça da mala rosa. Aquela postura, aquela maneira de andar.
os ombros curvados, os pés ligeiramente virados para fora. O coração de Valentina falhou uma batida. Antony, fique aqui, jogou para o filho e avançou até uma aeromoça junto à saída. Desculpe, tem um passageiro chamado Kuznetsov na lista deste voo? A moça sorriu, educada, e balançou a cabeça. Não, senhora. Posso? Ou talvez prefira que eu vá embora. Completou ele, já acomodando-se na cadeira em frente. O cheiro familiar de tabaco misturado a algo cítrico, o mesmo perfume que ele usava há anos, invadiu o espaço entre eles. Valentina apertou os dedos em torno da xícara de chá, sentindo o calor queimar a pele como um aviso. Não, fique à vontade, respondeu, forçando as palavras a saírem naturais. O coração batia tão forte que ela temia que ele ouvisse. Só não entendo por que os homens acham que dinheiro compensa tudo. Afinal, o que resta quando ele acaba? Ela repetiu sem querer a frase que o havia traído horas antes. A que então restará? Nicholai congelou. O copo parou a meio caminho da boca. Seus dedos, aqueles mesmos dedos que ela conhecia tão bem, com a cicatriz no mindinho da mão esquerda, marca de um acidente na infância, tremularam levemente. Ele baixou o olhar para a mesa, como se as veias de madeira pudessem revelar alguma resposta. De onde você tirou essa frase? Perguntou, a voz rouca demorando-se nas sílabas. Não era uma pergunta casual. Era a voz de um homem que reconhece um fantasma. Valentina tomou um gole de chá para ganhar tempo. O líquido queimou a garganta, mas foi melhor que a verdade. Ouvi por aí. Parece que é comum entre certos tipos de homens. Ela tentou um riso seco, mas saiu mais como um engasgo. Nicholai recostou-se na cadeira, os olhos semicerrados estudando-a através da penumbra. Engraçado. Eu também pensava que essa frase era só minha. Um silêncio pesado se instalou. Ele girou o copo entre os dedos, o gelo tilintando como um relógio marcando o tempo que não deveria existir. Você tem um sotaque estranho. Não é daqui nem de Moscou. De onde? Krasnodar, mentiu ela, citando a primeira cidade que lhe veio à mente. Mas vivo em São Petersburgo há anos. A mentira saía com dificuldade, como se sua própria língua se recusasse a trair a verdade. São Petersburgo. Ele repetiu, como se provasse o nome. Lá faz um frio danado nessa época. O que te trouxe a Napa? Valentina hesitou. Cada palavra era uma armadilha. Precisava de sol. De distância. Ela baixou os olhos para a xícara, onde folhas de chá flutuavam como fragmentos de um passado que se recusava a afundar. Às vezes, a gente precisa recomeçar. Nicholai emitiu um som gutural, algo entre riso e dor. Recomeçar. Como se fosse possível. Ele tomou outro gole mais longo dessa vez. Eu também vim por causa do sol. E por quê? Porque aqui ninguém me conhece. Sua voz falhou na última sílaba, como se a confissão o tivesse surpreendido. Valentina sentiu as mãos tremerem. Ninguém, exceto ela. Exceto o filho que dormia lá em cima, com o mesmo formato de orelhas, a mesma mania de franzir a testa quando pensava demais. Ela queria gritar, sacudi-lo, exigir respostas. Como? Por quê? Mas algo em seu olhar, uma sombra de culpa, um cansaço que ia além dos anos, a fez recuar. Você parece familiar, murmurou ele, inclinando-se para a frente. A luz da lâmpada caiu sobre seu rosto, iluminando a cicatriz acima da sobrancelha, aquela que ganhou no acidente de esqui em Sochi. Como se a gente já tivesse se visto antes. Valentina segurou a respiração. A memória prega peças. Especialmente quando a gente bebe. Nicholai sorriu, um gesto amargo que não chegou aos olhos. Talvez. Ou talvez eu só queira acreditar que ainda existam milagres. Ele olhou para o copo vazio, como se considerasse pedir outro. Sabe, eu costumava acreditar em muitas coisas. Que o amor durava. Que as pessoas não desistiam umas das outras. Cada palavra era uma faca. Valentina sentiu as lágrimas ardendo nos olhos, mas piscou rápido, contendo-as. Não agora. Não aqui. Desculpe, disse ele de repente, passando a mão pelo rosto. Não sei por que estou te contando isso. Deve ser o álcool. Ou a solidão, arriscou ela, a voz mais suave do que pretendia. Nicholai a encarou por um longo momento. Então, lentamente estendeu a mão sobre a mesa, como se fosse tocar a dela, mas parou a meio caminho, os dedos pairando no ar. Valha, começou e o nome sussurrado como uma prece quebrou algo dentro dela. Valentina recuou a cadeira com um rangido. Me desculpe. Eu preciso ir. Levantou-se tão rápido que a xícara balançou, derramando o chá sobre o guardanapo. Sem olhar para trás, ela quase correu em direção à saída, os passos ecoando no silêncio do café vazio. Só quando chegou ao corredor, apoiada na parede fria, é que permitiu que as lágrimas caíssem. Valha!
Ninguém a chamava assim há 4 anos. Ninguém, exceto o homem que ela havia enterrado. E que de alguma forma impossível estava vivo. Lembra? Começou ele, com a voz áspera como areia arrastada pela maré, daquele inverno em que a fábrica fechou, quando os salários atrasaram 3 meses e os credores começaram a bater na porta. Eu não te contei tudo. Valentina manteve o silêncio, mas seus dedos se apertaram com mais força nos braços cruzados. Ela se lembrava, sim. Lembrava das noites em claro, calculando contas no papel de pão, do cheiro de café requentado pela 3ª vez, da vergonha de esconder de Anton que o jantar seria só macarrão com manteiga. Encontrei um homem no bar do Ivan, continuou Nikolai, os olhos fixos no horizonte escuro, como se as palavras estivessem escritas nas ondas. Um tipo com ternos caros e promessas ainda mais valiosas. Trabalho rápido, dinheiro fácil, disse ele. Eu precisava dar a você e ao Anton algo melhor do que aquelas 4 paredes úmidas. Uma gaivota gritou longe e o som cortou o ar como uma faca. Valentina sentiu o gosto amargo da bile na garganta. Era transporte, murmurou Nikolai. Só isso. Mercadorias de um armazém para outro. Ninguém me disse que eram armas. Ninguém me disse que o caminhão tinha um rastreador da polícia. Ele riu, um som seco, sem alegria. Quando os tiros começaram, eu pensei, bom, pelo menos o seguro de vida está em dia. Mas então eles me ofereceram uma saída. Seus dedos branquearam ao apertar a grade do balcão. Ou eu desaparecia para sempre, ou eles faziam Anton e você desaparecerem. Não foi uma escolha, Valha. Foi uma sentença. O nome sussurrado com a intimidade de outros tempos, fez com que algo dentro dela se partisse. Valentina fechou os olhos, mas as lágrimas escaparam mesmo assim quentes e traidoras. Você poderia ter voltado, disse ela, tão baixo que quase se perdeu no vento. Depois, quando tudo acabou, Nikolai virou-se finalmente para encará-la, e ela viu o que não havia notado antes, a cicatriz fina que serpeava de sua têmpora até a mandíbula, quase escondida pela barba por fazer. Voltar como? Sua voz quebrou. Com que rosto? Com que história? Eu era um homem morto, Valha. Um homem morto não volta para casa e abraça o filho como se nada tivesse acontecido. Um homem morto não olha nos olhos da mulher que enterrou e diz, desculpa pelo funeral. Ele se aproximou, hesitou, então estendeu a mão como se quisesse tocar seu braço, mas deixou-a cair no ar entre eles. Eu deveria ter morrido naquele armazém, mas sobrevivi. E sobrevivendo tornei-me outra coisa, um fantasma. Um fantasma não tem direito à família. Valentina olhou para suas próprias mãos, marcadas pelo tempo e pelo trabalho. Mãos que haviam costurado o terno preto que ela usará no seu enterro, que haviam embalado Anton nas noites em que ele chorava pedindo pelo pai. E agora? Perguntou ela. O que você é agora, Nikolai? Um fantasma com ressaca? Ele recuou como se ela o tivesse golpeado. Não sei, admitiu. Mas sei que não posso mais fingir que você não existe. Não depois de hoje. O mar respirava fundo lá embaixo, indiferente às suas dores. Algumas coisas, pensou Valentina, são como as marés. Voltam, não importa quanto tempo tenham ficado longe. Amanhã, disse ela, secando as lágrimas com o dorso da mão, você vai contar tudo para Anton. Tudo. E então a gente decide se você ainda é pai dele ou só mais um estranho na praia. Nikolai assentiu, os ombros caídos como se carregasse o peso de todos aqueles anos de mentiras. E você? Perguntou ele. Você ainda sente algo por mim? Valentina olhou para ele por um longo momento. Depois lentamente apontou para a porta. Agora saia. Preciso pensar. E você precisa decidir que homem quer ser amanhã. O que abandonou a família, ou que vai lutar para reconquistá-la. Ele hesitou como se quisesse dizer mais alguma coisa, mas acabou apenas colocando os flowers murchos sobre a mesa antes de sair. Quando a porta se fechou, Valentina encostou a testa no vidro frio do balcão e deixou que as lágrimas caíssem finalmente sem resistência. Lá fora a lua desenhava um caminho prateado sobre as ondas, como se convidando alguém a seguir em frente. Mas para onde, ela ainda não sabia. Em 2020 a fábrica recebeu aquele grande contrato de modernização de equipamentos. Um edital para a indústria de defesa. Valentina assentiu, lembrando-se. Na época, Nikolai chegava em casa eufórico, falando de um futuro promissor, de oportunidades, de uma vida nova. O Viktor Ivanovich me encarregou de supervisionar o projeto, continuou ele com a voz embargada. 15 milhões de rublos. Uma fortuna para a fábrica. Encontramos fornecedores aparentemente confiáveis com boa reputação, mas o banco exigia garantias pessoais para liberar o crédito. Ele calou-se, apertando a ponte do nariz entre os dedos. Assinei, disse simplesmente.
Hipotequei tudo o que tinha. Achava que daria certo. Mas um mês depois, os fornecedores sumiram com o adiantamento. Os 8 milhões evaporaram como fumaça. Por que você não me contou? Perguntou Valentina, a voz quase inaudível. Quis resolver sozinho. Pensava que encontraria uma saída, respondeu ele com um sorriso amargo. Um tolo ingênuo. Depois vieram as ligações. Primeiro, lembretes educados do banco. Depois, ameaças. Ou dinheiro ou sua família paga, repetiu Nicolai, citando as palavras que ouvirá. Não eram ameaças vazias. Mandaram fotos, ela buscando Anton na creche, o menino no parque, os dois juntos no supermercado. Valentina empalideceu ao imaginar que todo aquele tempo, olhares estranhos os observavam. Fui até o Viktor Ivanovich, continuou ele. Era o único que podia ajudar, e ele propôs uma solução. A partir daí, a história se transformou em um roteiro de filme policial. Uma viagem simulada à Carélia para pescar. Roupas deixadas à beira de um buraco no gelo, um barco virado, documentos abandonados no carro à margem do lago. Enquanto isso, Nicolai seguia por estradas escondidas na floresta, rumo a outra região, onde novos documentos e uma nova identidade o aguardavam. Pensei que seria por pouco tempo, confessou, olhando para o mar escuro. 2 anos, no máximo, até a ameaça passar. Viktor Ivanovich prometeu cuidar de vocês, ajudar. Deixei dinheiro, tudo o que consegui juntar. Valentina lembrou-se de como, após a morte do marido, o diretor da fábrica apareceu em sua casa, auxiliou com os papéis, arranjou-lhe um emprego no hospital. Ela acreditara ser apenas bondade. Mas agora entendia. E por que não voltou quando tudo acabou? Perguntou, sentindo as lágrimas ardendo nos olhos. Nicolai desviou o rosto, incapaz de encará-la. O grupo criminoso que me procurava só foi preso no ano passado, disse lentamente. Viktor Ivanovich me avisou, mas até lá, eu já havia me acostumado à nova vida. Ele fez uma pausa, buscando as palavras. Conheci a Lina, senti-me jovem novamente, sem preocupações, sem o peso do passado. E eu me acovardei, Valha. Decidi que vocês já tinham seguido em frente, que estavam melhor sem mim, que meu retorno só traria dor. E não pensou que eu tinha o direito de saber que meu marido estava vivo? A voz de Valentina tremeu. Que nosso filho tinha o direito de ter um pai. Nicolai ergueu os olhos, cheios de uma dor que parecia transbordar. Sou um egoísta. Fraco, covarde, egoísta. E pago por isso todos os dias. Ficaram em silêncio. O vento salgado do mar agitava os fios de cabelo de Valentina e faziam a camisa de Nicolai estalar como uma bandeira. Por que veio até aqui? Perguntou ela finalmente. Sabia que estaríamos aqui? Viktor Ivanovich mencionou, respondeu ele com honestidade. Disse que pela primeira vez em 4 anos, você tinha tirado férias, comprado passagens para Napa. E não sei o que me deu. Queria ver vocês de longe. Não imaginei que Anton me reconheceria. Ele tem seus olhos, murmurou Valentina. E memória boa. Nunca acreditou que você tivesse morrido. Sempre dizia, o papai vai voltar, você vai ver. Nicolai cobriu o rosto com as mãos. Seus ombros tremiam. Estraguei tudo, não é? Perguntou com a voz abafada. Agora está tudo destruído para sempre. Valentina o observava, aquele homem quebrado, perdido, tão diferente do Nicolai seguro que ela um dia amara. E de repente, percebeu que não sentia raiva nem ódio, apenas um cansaço profundo, esgotante, misturado a um estranho alívio por finalmente conhecer a verdade. Amanhã conversamos, disse baixinho. Amanhã decidimos o que fazer. Ele assentiu, como se não ousasse acreditar naquela pequena esperança. Posso ver Anton? Perguntou com cautela. Amanhã, respondeu Valentina, firme. Preciso prepará-lo. A luz da manhã inundava o quarto, dançando nos muros. Anton sentava-se na cama, os olhos arregalados fitando a mãe. Antosha, lembra que você viu o papai no avião? Perguntou Valentina, sentando-se ao seu lado. O menino tensionou-se como se esperasse uma bronca por suas invenções. Lembro, respondeu incerto. Você estava certo, disse ela simplesmente. Anton congelou como se temesse acreditar. Mãe, era ele mesmo. Sua voz era uma mistura de desconfiança e uma alegria selvagem, incontida. Valentina assentiu, sentindo nó na garganta. Seu pai está vivo, filho. Ele não morreu naquele acidente. É uma história complicada, explico depois. Mas ele está aqui, neste hotel, e quer ver você. Anton pulou da cama, os olhos brilhando febrilmente. Onde ele está? Já vem? Está no corredor. Pode vestir sua camiseta nova? Valentina sorriu através das lágrimas. Ele está esperando. Enquanto Anton, atrapalhado pela emoção, tentava colocar a camiseta, Valentina deixou Nicolai entrar. Ele permanecia junto à porta pálido,
apertando nervosamente uma pequena caixa de presente nas mãos. Quando Anton saiu do banheiro e viu o pai, o tempo pareceu parar. Um menino de 10 anos e um homem adulto, separados por 4 anos de ausência, fitavam-se. Então Anton atirou-se contra ele, abraçando-o com toda a força, e gritou entre lágrimas: Papai, eu sabia que você estava vivo. A mamãe chorava, mas eu sempre acreditei. Sempre. Nikolai ajoelhou-se, apertando o filho contra si, os ombros sacudidos por soluços. Murmurou algo nos cabelos do menino, palavras de perdão, promessas, juramentos. Valentina virou-se para a janela, dando-lhes aquele momento, enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. Quantas vezes sonhara com aquele reencontro, sem ousar acreditar que fosse possível. Algum tempo depois, sentados os três no sofá, Anton, sem soltar a mão do pai, bombardeava-o com perguntas. Onde você esteve todo esse tempo? Por que não ligou? Você voltou para sempre? Nikolai trocou um olhar com Valentina, sem saber como responder à última questão. Agora vamos morar juntos de novo? Perguntou Anton diretamente, alternando o olhar entre os dois. Filho, isso depende da sua mãe, respondeu Nikolai baixo. Fiz coisas ruins. Sua mãe precisa de tempo para me perdoar. Mas você não morreu. Isso é o que importa, exclamou Anton com a franqueza das crianças. Mãe, não é? O papai está vivo, isso é o que importa. Valentina olhava para eles, os dois seres que mais amava. O rosto do filho radiante de felicidade, o do marido marcado pelo tempo, com fios brancos nas têmporas, mas tão familiar, tão seu. E sentiu algo dentro dela desabrochar, como uma flor após um longo inverno. Sim, disse baixinho. Isso é o que importa. E pela primeira vez em 4 anos, sorriu de verdade. Nikolai passou a mão pela cabeça do filho, ensinando com paciência. Agora tente assim. Respire fundo, agache-se e empurre-se com os pés no fundo. Nade debaixo d'água como um golfinho. Anton obedecia com entusiasmo, emergindo a cada instante com gritos de alegria. Mãe, olha, quase cheguei até a boia. Ele acenava para Valentina, e o brilho genuíno em seu rosto fez seu coração se apertar. Vejo, mas cuidado, respondeu ela, tentando disfarçar a emoção. Nikolai apoiava o filho pela barriga, guiando seus movimentos, mostrando como mexer os braços. Anton ouvia-o com a devoção de um discípulo, absorvendo cada palavra como um tesouro. Como nos velhos tempos, não é, mãe? Exclamou o menino, nadando de volta ao lado do pai. Valentina sorriu, estendendo-lhes as toalhas. Ao ver Nikolai secar Anton com carinho, com aquele olhar misto de ternura e orgulho, ela compreendeu algo óbvio. Por mais complexos que fossem seus sentimentos, o filho precisava do pai. E apesar de todos os erros, Nikolai amava Anton de verdade, com o coração inteiro. O menino, enrolado na toalha, correu até a barraca mais próxima. Nikolai sentou-se ao lado de Valentina, hesitante em quebrar a frágil trégua entre eles. Obrigado, murmurou, por me deixar estar com ele. Ela sentiu, observando o filho se afastar. Não faço isso por você. Faço por ele. Foi então que uma jovem de biquíni rosa vivo se aproximou. Sem maquiagem, parecia mais nova e vulnerável. Você é a ex-mulher dele, afirmou sem pergunta, fitando Valentina. Desconfiei ontem quando você o ajudou. Valentina tensionou-se, mas confirmou com um aceno. Nikolai se levantou, pronto para interferir, mas a moça continuou, sentando-se na ponta da espreguiçadeira ao lado. Ele não me contou nada. Só recentemente escapou que tinha outro nome e ontem, quando a febre baixou, me revelou tudo. Seu olhar seguiu Anton, que voltava com um sorvete. Você tem um filho maravilhoso, educado, gentil. Dá para ver que foi criado com amor. Valentina surpreendeu-se ao perceber que não sentia raiva nem ciúme. Apenas uma tristeza pela juventude daquela garota, desperdiçada em ilusões. Sei que não posso competir com uma família de verdade, disse-a de repente, com um alívio estranho na voz. E se for sincera, nem quero. O Kai é um bom homem, mas não é meu. Levantou-se, ajustando a alça do biquíni. Cuide dele e despediu-se. Ele é bom, só se perdeu. Naquela sexta-feira à noite, depois de deitar Anton, exausto de tanto brincar, Valentina e Nikolai saíram para caminhar pela orla. O mar rugia na escuridão, e as estrelas do sul pendiam baixas, quase tocando os ciprestes. Andavam em silêncio, cada um mergulhado em seus pensamentos, acompanhados apenas pelo som das ondas. Valha-me, perdoe, rompeu Nikolai, parando junto ao parapeito. Por tudo, pelas mentiras, pela covardia, por esses anos perdidos. Podemos começar de novo? Ela olhou para a água escura, onde as luzes da costa tremeluziam. Tanta água havia passado, tantas lágrimas secado. Começar do zero? Cá, eu te perdoo, respondeu lentamente. Mas a confiança se conquista. Virou-se para ele, firme.
Vamos começar com você sendo um pai de verdade para Anton. Não por uma semana, não por um mês, para sempre. Sem novos sumiços, sem enganos. Nikolai assentiu sem desviar o olhar. Juro, valha, por tudo que é sagrado para mim. No dia seguinte, discutiram os próximos passos. Viktor Ivanovich, com quem Nikolai já havia falado, prometera ajudar com a legalização. Encontrado vivo após um acidente, documentos, testemunhos. A burocracia rangia, mas avançava. Volto para nossa cidade em 2 semanas, disse Nikolai enquanto arrumavam as malas. Alugarei um lugar, arrumarei trabalho. Talvez na fábrica de novo? Sugeriu Valentina. Viktor Ivanovich mencionara vagas. Nikolai balançou a cabeça. Muitos fantasmas lá. E não quero depender só dele. Me ofereceram uma vaga em um escritório de projetos. Menos dinheiro, mas trabalho interessante. Combinaram que Nikolai veria Anton regularmente e participaria de sua criação. Quanto ao relacionamento deles, Valentina foi clara. Vamos ver como as coisas se desenrolam. No aeroporto de Anapa, despediram-se em trio. Anton abraçou o pai com força, relutando em soltá-lo. Pai, quando a gente se vê de novo? Perguntou com os olhos úmidos. Você não vai sumir outra vez, né? Daqui a 2 semanas, respondeu Nikolai, firme, acariciando sua cabeça. Prometo que voltarei, e iremos ao parque de diversões que você me contou. Virou-se para Valentina, que completou baixa mais firme, cuidado para não falhar. Não haverá segunda chance. Seus voos seguiam em direções opostas. Valentina e Anton voltavam para casa, Nikolai ficaria para resolver pendências, fechar um capítulo. Outubro de 2024. 6 meses depois. O vento outonal arrastava folhas amarelas pelas ruas. Valentina, ao voltar do trabalho, parou na padaria para comprar pão fresco. Pela primeira vez em anos, sentia o peito leve, a alma em paz. Nikolai cumprirá a palavra. 2 semanas após Anapa, apareceu na cidade, alugou um apartamento perto deles. Com a ajuda de Viktor Ivanovich regularizou sua situação. Agora Nikolai Kuznetsov existia oficialmente. Vivo, não um fantasma. Conseguirá emprego como engenheiro em um escritório de projetos e trabalhava com dedicação. Todos os fins de semana buscava Anton. Levavam-no a museus, ao cinema, andavam de bicicleta. Por iniciativa do pai, o menino começou a treinar natação e já ganhará suas primeiras competições. Valentina via a transformação em Nikolai, mais responsável, atento, como se tentasse recuperar cada segundo perdido. Não bebia mais, nem em rodas de amigos. Chegava pontualmente e sempre avisava se atrasava. Ajudava com as despesas da escola de Anton, mesmo sem ela pedir. Ludmila Vasilievna, a vizinha, aparecia para o chá, observando tudo com curiosidade. Valesha, será que não está na hora de perdoar de vez? Perguntou certa vez, servindo a bebida. Olho para o seu Nikolai e vejo outro homem. Emagreceu, mas os olhos brilham. E ainda por cima faz de tudo para ficar perto de você. Eu vejo essas coisas. Valentina aproximou-se da janela. No pátio, Nikolai ajudava Anton a consertar a bicicleta, mostrando com paciência como ajustar os freios. O filho olhava para o pai com admiração, absorvendo cada instrução. O tempo dirá, Liuda, respondeu ela, baixa. O importante é que Antosha tem um pai. Sorriu ao vê-los trocar um high-five após o concerto. E de fato, milagres parecia que existiam. Nesse momento, como se pressentisse seu olhar, Nikolai ergueu a cabeça. Seus olhos se encontraram através do vidro, e ele sorriu, incerto, cheio de esperança. Valentina hesitou um instante, mas então retribuiu o sorriso. Talvez nem tudo pudesse ser recuperado. Talvez algumas feridas nunca cicatrizassem por completo. Mas o perdão verdadeiro abria portas para um futuro, não perfeito, mas real, vivo. O resto, o tempo diria. Se essa história ressoou com você, saiba que ela faz parte de um universo maior. Um espaço onde cada narrativa é um convite para refletir, sentir e, quem sabe, se reconectar com o que realmente importa. Não deixe de acompanhar nosso canal para não perder as próximas histórias, aquelas que, como esta, tecem fios invisíveis entre corações e memórias. No campo de descrição, você encontrará um playlist com todas as histórias já compartilhadas, organizadas para que possa mergulhar nelas sempre que precisar de um pouco de luz ou de um lembrete de que mesmo nos dias cinzentos, a humanidade ainda sabe brilhar, que a sua vida seja pontuada por pequenos milagres, aqueles que chegam sem aviso, mas deixam marcas profundas, que a saúde lhe acompanhe não apenas no corpo, mas na alma, aquecendo os dias com a mesma intensidade do sol após a chuva. Até a próxima história. M.